Lesões musculares no esporte foi tema de uma aula realizada pelo professor Beni Schmidt no auditório da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, no dia 24 de novembro de 2014, em São Paulo. Esta aula faz parte do curso de pós-graduação em cirurgia translacional da Unifesp. Participaram da aula professores, orientadores e alunos de diversas áreas da saúde. Lesões musculares no esporte. E a principal mensagem é que a carne humana, o músculo esquelético, ele significa muito filosoficamente a própria definição de vida, ou seja, um processo contínuo de morte e regeneração celular. Este ano de 2014, Dr. Beni Schmidt completa 40 anos dando aulas de medicina. Mais que um legado, uma história de amor à medicina. Espero poder ter saúde para continuar lecionando medicina durante o tempo que for. Mas tem duas razões que me deixam feliz. A primeira é que a missão, o desafio de um professor de medicina é que ele deixe um legado com alunos muito mais capacitados que ele. E a segunda, mais importante pessoalmente para mim, é que durante a minha vida eu tenho certeza que o meu herói, o meu pai, Benjamin José Schmidt, deve ter sentido pelo menos um pouco do orgulho que eu senti por ele a vida inteira. Professor Miguel, meu amigo Renê, para falar de lesão muscular no esporte, é muito bacana e acadêmico a gente passar para o ortopedista o que é uma lesão muscular. Porque se existe algum ramo da anatomia patológica ou da neuromuscular onde popularmente existem muitos mitos, né, e inverdades, é justamente na neuromuscular. Essa palestra, ela já dura alguns anos, ela tem como fonte bibliográfica o Myology, que é o maior tratado de músculo da literatura, e a experiência pessoal aqui da escola, que é, com muito orgulho, a gente representar, porque se trata do maior arquivo mundial de patologia muscular. Para vocês terem uma ideia, Columbia University, que é um centro dos 5 maiores de músculo do mundo, não tem 10 mil biópsias. A Escola Paulista hoje conta com 12 mil biópsias musculares com estudo histoquímico. Então, orgulho da gente mostrar, em nome da neuromuscular, o que é uma lesão muscular, e aí sim a gente pode refletir sobre o que é uma lesão, quando acontece a lesão muscular nos diferentes esportes. A anatomia patológica é uma ciência que estuda os fundamentos da medicina. É uma pena que a nossa escola hoje dê tanto pouco valor à anatomia patológica. Na minha época, quando eu comecei a lecionar medicina aqui, a gente dava uma aula de anatomia patológica uma vez por semana. Infelizmente, a anatomia patológica foi perdendo espaço ao longo do tempo. E toda doença, ela tem um substrato anatomopatológico. Em primeiro lugar, o que é uma lesão? Antes disso, qual que é a vantagem do ortopedista a saber o que é anatomia patológica? Porque ele vai poder dar um conceito para a entidade nosológica. Então, em primeiro lugar, eu quero saber o que é uma lesão. Então, uma lesão é qualquer alteração da estrutura do organismo. Ponto. O que é uma necrose? Uma necrose que só se aplica à célula se caracteriza pela perda total de sua função e se traduz, pela morte. É incrível como morte
é muito mais fácil falar de morte de uma célula do que falar da morte de um indivíduo. Por curiosidade, como patologista, quero dizer para vocês que quando as pessoas são enterradas nos cemitérios, elas não estão com todas as suas células mortas, viu? Tem muitas células viáveis que são enterradas debaixo do caixão. Uma delas é o músculo esquelético. Em grego, a melhor definição para lesão muscular, a gente tem que vir do grego. Essa palavra, isso aqui é um S, isso aqui é um S, o resto é como se lê. Esquisson. Toda vez que vocês ouvirem falar de lesão muscular, lembre-se dessa palavra, rasgado. Pois que a lesão muscular é um rasgo na carne. Este é o melhor conceito de lesão muscular possível. Além disso, os núcleos celulares do músculo, eles não se coram. São as primeiras organelas a perder coloração. O núcleo pode sofrer uma cariólise, quer dizer, um afrouxamento. Existem mudanças eletrolíticas, como aumento de C9 e cálcio. E, normalmente, a gente vai ver logo mais, quando a gente corta a carne, na anatomia patológica, o músculo esquelético, as fibras musculares são eosinofílicas. E a primeira alteração, por exemplo, uma pessoa morreu de infarto do miocárdio, que é um tipo de músculo estriado. Qual é a primeira alteração que se vê na anatomia patológica? É uma perda da eosinofilia da carne do miocárdio. Muitas vezes, em muitas autópsias de gente que morreu de infarto, a gente não consegue visualizar essa perda de eosinofilia, não é fácil. Mas no músculo esquelético é bem mais fácil. E como é que o músculo se regenera? O músculo não é um neurônio. O neurônio é uma célula estável e ela não se regenera por causa da memória. Se nós, ao contrário dos outros tecidos do nosso corpo, se nós fôssemos trocar de neurônios durante a vida, a gente teria que estudar e aprender tudo de novo. Mas o músculo, vocês vão ver que ele se regenera constantemente e de uma maneira incrível. De que maneira? De que maneira? A lesão ocorre uma liberação imediata de cálcio. Isso aqui é uma fibra muscular. E existe um núcleo chamado núcleo satélite, que fica na periferia do músculo esquelético. Ao contrário do coração, onde os núcleos ficam no meio das fibras musculares. O segmento, então, aqui é uma fibra muscular que teve uma necrose, uma ruptura. Então, primeiro mito da medicina esportiva. Eu completei esse ano, Renê, eu vou falar, é uma vergonha, mas eu vou falar. Eu completei 40 anos dando aula de medicina esse ano. Então, eu comecei com 17 anos, no segundo ano, eu sou da Santa Casa, eu era monitor e comecei a dar aula de medicina em 1974, no dia 28 de novembro. E desde que eu comecei a lecionar medicina, que eu escuto na medicina esportiva, eu adoro futebol, e eu escuto as pessoas falarem em distensão muscular, estiramento muscular. Isso não existe. Não é que não existe. Não existe na literatura de patologista muscular. Primeiro porque músculo não estica. As meninas que cozinham, se bem que hoje os homens estão cozinhando bastante, né? Mas na minha época quem cozinhava eram as mulheres. Ela sabe muito bem que quando a gente come um queijo quente, o queijo estica. Mas ninguém aqui é capaz de esticar um hambúrguer.
Inclusive, a gente bate na carne justamente para romper o estado de contratura muscular que fica a carne humana após a morte. Quando, logo após a morte, a gente entra em rigor mortis, que é uma contratura de toda a musculatura esquelética do corpo. Por isso que a gente costuma bater na carne, né? E cada vez mais o mundo capitalista, precisando extremamente populoso, 7 bilhões de pessoas, a gente precisa de muitos carnívoros. Hoje os animais são mortos de uma maneira cada vez mais cruel. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos que não comem carne. Que eles assistem algum vídeo que eu nunca assisti, eu como carne, mas que eles viram alguma atrocidade que eu desconheço. E essa atrocidade, por exemplo, essa tortura, por exemplo, aos suínos, leva a uma contratura muscular cada vez mais intensa. Mas a necrose muscular, a ruptura muscular de um jogador de futebol, a gente vai voltar a falar sobre isso, é porque parte da carne, parte do músculo, parte da fibra muscular rompeu-se. É uma ruptura. Essa ruptura pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, mas ela jamais é o quê? Um estiramento. Eu vou aproveitar esse parêntese para dizer o seguinte: não é só a carne que não estica, o tendão também não estica. Tendão não é elástico. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o tendão, como é que ele adquire a energia cinética dos movimentos. Como é que o tendão... Eu vou usar esse fio. Posso, professor René? Você me permite? Porque é muito legal. Obrigado. É muito legal entender isso. Não atrapalha vocês, né? No tendão, porque o tendão... Por que o músculo não gruda diretamente no osso? Ele gruda através dos tendões. Se a carne grudasse diretamente nos ossos, qualquer gesto brusco de um jogador de vôlei, qualquer atividade brusca, a gente teria o quê? Uma desinserção, uma ruptura muscular. O tendão é uma evolução da natureza que evita a lesão muscular. E o tendão? O tendão é o seguinte. Para esticar, por exemplo, a pele estica, né? A pele estica. Aliás, as mulheres hoje estão esticando bem a pele. A pele estica. Mas a carne não estica porque não tem fibra elástica, que a gente vai mostrar aqui. O que é um tendão? Ó? Isso aqui é uma fibra colágena. Ó. Imagine bilhões de fibras colágenas. Aí eu vou dar um salto para cabecear uma bola. O colágeno retifica. E é assim que a energia cinética funciona nos tendões. Vocês, ortopedistas, podem pegar um tendão durante a cirurgia, professor, e tentar esticar o tendão. Se vocês conseguirem esticar um tendão, com certeza vocês estão fazendo o quê? Ruptura do colágeno. É legal saber essas propriedades, porque elas vão ser importantes, por exemplo, no tratamento das tendinites, por exemplo. Quando a gente trata uma tendinite, quando a gente trata uma lesão muscular, quando a gente trata uma inflamação muscular, e a gente sabe o que a gente está fazendo, teoricamente, a gente leva vantagem nisso. Teoricamente, né? Então, esses núcleos... Então, antes disso, deixa eu ver quem está escrevendo bastante, aquela menina. Músculo não alonga. Tendão não alonga. Porque não tem fibra elástica, não tem a propriedade de se alongar. Esse núcleo aqui, ele prolifera, ele desce por aqui, chama célula satélite, e ela vai proliferar. Ela prolifera, ó. Ela prolifera e vai formando... No músculo a gente não fala citoplasma, a gente fala sarcoplasma.
porque o músculo é mesodérmico. E o músculo se regenera bonitinho. Aqui uma foto de microscopia eletrônica, olha. Cada núcleo desses é um mioblasto. Depois que o núcleo foi lá para o meio, ele se torna um pré-músculo, pré-fibra muscular, até formar uma miofibra. Aqui é a microscopia de varredura, que é mais legal ainda. Veja como o músculo vem para se regenerar. E aqui nessa setinha, aqui, ó, a gente está vendo um núcleo satélite que acabou de sair da fibra. Ó, o músculo estriado. A gente vai entender por que ele é estriado. O núcleo acabou de sair daqui e ele vai vir aqui no meio, porque aqui deve ter uma lesão muscular. Os músculos são multinucleados. Os músculos são longas células. O melhor exemplo que eu encontrei na minha vida para falar como o músculo é longo foi, eu não gosto de televisão, mas eu sei que tem uma artista que se chama Ana Hickman, que se gaba de ter uma perna de 2 metros. Né? Se eu pegar o quadríceps dessa artista e for medir o tamanho da fibra muscular dela, ela vai de uma inserção a outra. A fibra muscular não se gruda uma na outra, ela é uma só. Isso é muito importante. Por que isso é importante? É importante conceitualmente. Porque o músculo, a não ser se passar uma ambulância em cima da perna de uma pessoa, um motoqueiro esmagou o músculo, mas normalmente a lesão muscular nunca é da fibra muscular inteira. A lesão muscular é sempre o quê? Segmentar. Então, nas doenças e nas rupturas, as lesões são sempre segmentares. Aqui vários núcleos já, essa aqui é uma célula satélite, essa aqui é um miotubo, já em preparação, aqui já faz parte do sarcoplasma, isso é mitocôndria, preparando a reparação da fibra muscular. E aqui esse slide não é meu, eu roubei lá de fora, de um professor, pedi emprestado, não roubei, eu pedi emprestado, mas acabei trazendo para o Brasil, e ele é um slide muito bacana, porque essa microscopia eletrônica é bacana para entender, primeiro, por que o músculo é estriado. Ao contrário do músculo liso, que quando se contrai, ele fecha os vasos sanguíneos, ou abre os vasos sanguíneos, vasoconstricção, vasodilatação. O músculo, essas linhas aqui chamadas linhas Z, o espaço que vai de uma linha Z a outra chama-se sarcômero. Então, quando eu for contrair a função do... Cadê a menina que está escrevendo? A função do músculo esquelético é contração. Movimentar o esqueleto. E a unidade contráctil do músculo esquelético é o sarcômero. E o que é legal em todos os seres vivos do planeta? Os filamentos de actina e miosina não diminuem de tamanho. O filamento de actina, ele desce, ele desliza por sobre a miosina, e as linhas Z se encurtam. Então, ó, eu vou contrair o braço. Essa linha Z fica perto dessa, essa fica perto dessa, essa fica perto dessa. Perdão, então, toda a contração muscular é, na verdade, um encurtamento muscular. Qualquer movimento, eu estou encurtando o músculo agonista e relaxando o músculo antagonista. Se alguém quiser fazer uma pergunta... Pode me interromper, viu? Aqui tem o núcleo. Essas bolinhas pretas são gorduras dentro do músculo, que são minúsculas e muito poucas. O que é, graças a Deus, Deus foi bastante esperto ao criar um músculo humano dessa maneira, porque o que dá sabor à carne é a quantidade de gordura que ela tem. Por isso que a carne suína é tão saborosa.
Vocês imaginam se o músculo humano fosse que nem o músculo de um porco, o que aconteceria nas favelas? Graças a Deus que tem pouca gordura. Essa gordura é minúscula, mas ela é importante. Porque todas essas organelas aqui são mitocôndrias, e as mitocôndrias, que são os pulmões das células, de todas as células do corpo, vão ajudar na maior fonte de energia da célula muscular, que é o ciclo de Krebs, a maior geração de energia. A outra, a gente vai ver que é a fase anaeróbica. Então, isso é o músculo, isso é um sarcômero. Aqui não tem fibra elástica, não existe alongamento. Ah, professor, mas isso está errado, alguma coisa está errada. Como é que não tem alongamento? A gente só escuta falar em alongamento. E quando eu estico o braço, eu não estou alongando? Aqui, por exemplo, o meu deltoide? Não. Não existe alongamento. Mas, professor, olha aqui, eu estou com o braço esticado. Vou pôr a mão no joelho. Na perna não dá, senão cai o negócio aqui. Mas aqui, não tem alongamento muscular. O que é que será que acontece quando eu estico um braço? Com o músculo. O que é que será que acontece quando eu estico a perna? Com o músculo. Se ele não alonga. Mas eu consigo esticar o braço, o que acontece? Relaxamento muscular. Então, toda fisioterapeuta, todo hidrocinesioterapeuta, todo mundo que trabalha com reabilitação tem que entender esse princípio básico da patologia muscular, que o alongamento, vejam bem, o alongamento hoje é fundamental para a vida humana. Fundamental. Porque esse estresse dessa cidade de São Paulo deixa o paulistano andando de carro estressado. E quando a gente fica estressado, a gente contrai o músculo. Todo mundo precisa de alongamento. Só que não é alongamento muscular. Nós precisamos, na verdade, o quê? É um relaxamento muscular. Aqui, olha, uma foto em microscopia de varredura. Isso aqui é uma fibra muscular, isso aqui é uma fibra muscular. E aqui tem uma necrose, uma ruptura. Isso é uma lesão muscular. Olha que legal, ó. Vocês estão vendo que a fibra não está inteirinha necrosada ou rota. Ela está segmentarmente comprometida. Aqui em corte longitudinal, isso aqui são os túbulos T, são as tríades. É assim que o músculo contrai, porque os neurônios do corno anterior da medula, quando eles enviam o impulso axoplasmático para o músculo, essas membranas têm que se despolarizar. O músculo só contrai pelo nervo. Tanto é verdade que o anencéfalo, quem nasce sem encéfalo, nasce sem carne, nasce sem músculo. Debaixo da pele tem tecido gorduroso, mas não está dentro do músculo, porque não tem nem músculo. Tem tecido gorduroso subcutâneo, que é diferente do que tecido adiposo intramuscular. Portanto, a regeneração, normalmente, a gente consegue, a regeneração, ver as fibras hialinas que foram hipercontraídas. E, nessa regeneração, é muito importante a gente tirar os debris celulares. O que são os debris celulares? É aquilo... Você quer perguntar, não? O que são os debris celulares? São, quando a fibra se rompeu, os restos de fibra muscular que ficaram dentro do corpo. Então, primeira coisa para regenerar, a gente precisa remover os debris. E quem tira são os macrófagos. Os macrófagos ou vêm da medula óssea ou vêm dos histiócitos que já estão dentro do tecido. Células que participam da regeneração. Células satélites, núcleos, alguns antígenos, né, de membranas. 8% desses macrófagos vêm da medula óssea. E as principais moléculas envolvidas
na fusão dos mioblastos são as metaloproteases, as fosfolipases, a calmodulina e moléculas de adesão ligadas ao cálcio. São as principais moléculas, são enzimas, né? Só para lembrar para vocês o conceito de uma enzima, a gente só tem 2 tipos de proteína na nossa vida. Ou a proteína é estrutural, ou a proteína é uma enzima, né? Se não fosse as enzimas, para uma molécula grudar na outra, ia passar mais 4 bilhões e 800 milhões de anos e a vida não ia acontecer. As células satélites, então, se originam nos núcleos, né? Elas são mais frequentes nas fibras do tipo 1. A gente tem 2 tipos de fibra muscular no nosso organismo. As fibras do tipo 1 são as fibras aeróbicas, aquelas que, por exemplo, que utilizam as mitocôndrias como fonte de energia. Por exemplo, o coração só tem fibra do tipo 1, porque o coração não pode parar de bater. O diafragma também só tem fibra do tipo 1, o diafragma não pode parar de subir e descer. Alguns músculos, como os músculos dorsais do corpo que mantém a postura, eles só têm fibra do tipo 1. O tibial anterior só tem fibra do tipo 1, praticamente. O melhor marcador para a célula satélite é o pH-7. E essas células, infelizmente, René, infelizmente, a regeneração muscular vai diminuindo com a idade. De maneira que o idoso, ele cursa com uma coisa chamada sarcopenia. O idoso é muito engraçado para um patologista ver os idosos, que não é o nosso caso, correndo no Ibirapuera, né? E dão 10 voltas no Ibirapuera. E eles acham que eles estão saudáveis, perfeito. Eles estão no top da saúde humana. Bobagem, não tiveram aula de patologia muscular. Porque todo idoso se considera na literatura uma pessoa com mais de 60 anos hoje. Eu acho que é pouco, né, René? Mas não vamos discutir com a literatura. O que precisa um idoso fazer para realmente ter saúde? Além de ter uma atividade aeróbica? Musculação, muito bom. Ele tem que pegar carga, tem que pegar peso. Porque, vejam bem, um homem que não trabalha com carga, com exercício anaeróbico, quando a gente perde carne, perde músculo, a gente não perde só habilidade esportiva. Os órgãos abdominais perdem função. A gente diminui a nossa qualidade de existir e de viver quando a gente tem sarcopenia. Exercício com carga ou resistência. Aqui de novo, ó, diagrama para quem ficou com alguma dúvida, ó, a célula satélite, e aqui a célula de Schwann é onde entra o nervinho. Toda a fibra muscular é inervada por um ramo do nervo periférico. Toda. Ao contrário do coração, que tem o sistema de Purkinje, né? O feixe de Purkinje. Quanto tempo? Outra coisa que foi difícil durante esses 40 anos explicar para as pessoas. Mas nós vamos morrer tentando a gente dar neuromuscular. A vida média do filamento de miosina é 6 dias e 6,2 dias. Olha que legal isso. A primeira vez que eu vi isso, eu não acreditei. E a vida média da actina é 1 dia. 1 dia. Isso é myology. Isso não somos nós. Preste bem atenção. A actina é 1 dia. Vida média. Isso significa que todo dia a gente troca toda a nossa actina. Cada semana a gente troca toda a nossa carne. Um dia, eu me lembro bem, num congresso internacional, a gente estava dando aula de miocárdio, os cardiologistas falaram que isso era um sonho. Porque a cardiologia, as disciplinas, não tem muito relacionamento entre elas, né? E a patologia muscular faz parte desse grupo de ciências, onde as pessoas não vão procurar se informar. E os cardiologistas são os piores, nesse aspecto, né? Tem outros também, mas não faz parte da nossa aula.
Por isso, ó, se eu troco de carne toda semana, significa que eu estou tendo necrose muscular todo dia, toda hora. Por isso que a creatinoquinase nunca é 0. Mas nem quando você está morto. Por isso que a CKMB do coração nunca é 0. E nem quando você está morto. Porque nós estamos em processo contínuo e filosoficamente é assim que se define a vida. A vida não tem um presente, porque a hora que você fala presente, você já está um segundo depois. A carne se remodela muito mais rápido do que células, por exemplo, como as hemácias. É incrível isso. Uma hemácia demora 3 meses. Se remodela mais fácil que o osso. Essas creatinas, então, não possuem valores nulos. Existem outros filamentos, que eu não vou entrar em detalhe, que são importantes, como a desmina, a vimentina, mas olha, os filamentos mais longos que participam da carne, como, por exemplo, a titina, que é o maior filamento da musculatura, ela, 6 a 9 dias, ela se renova inteirinha. Então, aqui é aquilo que eu falei. A meia-vida do sarcômero, olha, a gente pode dizer que em 7 dias a gente consegue regenerar toda a musculatura do nosso corpo. A titina é a maior, né? E trocamos de músculo 4 vezes por mês. Ou 1 vez por semana. E olha o que é legal, ó, o tamanho do sarcômero é idêntico para o jacaré, para a galinha, para o rato. O tamanho do sarcômero não muda na espécie animal. O que muda do tamanho do músculo é a quantidade de sarcômeros. Aqui, uma foto, fluorescência, mostrando já a estriação de um embrião, que logo no 3º mês de vida, a gente já consegue ver a estriação do músculo. Aqui ficou mais bonito ainda, né? A estriação do músculo. Algumas relações com o esporte. Por exemplo, se eu der 2 voltas no Ibirapuera, 5,5 km, correr 11 km e colher minha CK vai estar aumentada. Porque eu tive micro-rupturas no exercício, né? E agora, uma coisa mais legal ainda para quem gosta de medicina esportiva, né? Que infelizmente não sai no lance, nem no placar. Por que um jogador de futebol, por exemplo, que fica uma semana sem jogar bola, ele vai jogar bola e ele não rende igual ao cara que está treinando todo dia? Porque não é a mesma carne. O jogador é o mesmo, mas o músculo não é. O que a gente aprende com isso? Atleta tem lei, tem disciplina. Atleta tem que treinar todo dia. Porque não é a mesma carne, não é o mesmo músculo. Atleta não pode ficar dando entrevista na televisão. O Thiago Silva está bravo, porque não foi capitão, depois daquele vexame que nós tivemos na Copa do Mundo. Porque o nosso jogador não tem cultura. A síntese de DNA começa 30 horas e permanece durante 9 dias. E o tamanho da lesão que a gente teve muscular, ela depende da quantidade de células satélites. Quanto tempo demora para o músculo regenerar? Na lesão leve, normalmente, a gente não, a ciência não é matemática, né? Mas numa lesão leve, às vezes um jogador consegue voltar a jogar, se ele for bem instruído, em 15 dias, em 2, 3 semanas. Uma lesão leve. Esse seria o quê? O correto, o certo academicamente. Mas a gente sabe que, por exemplo, no futebol, que eu tenho mais experiência, o jogo é final de campeonato. O cara tem que jogar. O Valdívia tem que entrar, porque senão o Palmeiras vai cair. Então, existe um monte de manobras que fazem a gente retirar o processo inflamatório,
e coloca o menino para jogar bola. O que acontece? O que acontece quando um indivíduo vai ter uma atividade de alto rendimento e está lesionada? Vai agravar a lesão. Vai agravar a lesão. Quer dizer, mas o mundo capitalista não admite a ausência do jogador importante da Nike, da Adidas, sei lá de quem. Não há respeito à saúde das crianças. As crianças têm que jogar e ponto final. Do jeito que tiver. Eu estou falando de futebol, mas isso vale para qualquer esporte, hein? Quando um jogador é submetido e é forçado a jogar bola, antes da regeneração completa, ele vai diminuir a vida esportiva dele. Tem jogador de futebol que para de jogar futebol com 30 anos de idade. Tem jogador de futebol que chega a 28 anos de idade e já está velho. Tem outros que foram melhores conduzidos, que têm uma vida muito mais longa esportiva. A cultura de tecido muscular é a melhor célula que existe no mundo para a gente fazer cultura. Por isso que a indústria farmacêutica adora carne, adora músculo. Todas as doenças neuromusculares têm patrocínio. Por favor. Então, gostaria de fazer uma pergunta para o professor Schmidt com relação ao turnover da actina e miosina nas células musculares. Gostaria de saber se o complexo actina e miosina é substituído separadamente de uma troca, de uma transformação do sarcoplasma e das membranas plasmáticas. Não, o sarcoplasma ele também é trocado, as mitocôndrias também se trocam. A membrana também, a membrana basal, a membrana também é trocada. O músculo é trocado, mas são em momentos diferentes, né? Ele não perde a sua hegemonia, né? A gente, uma pessoa atleta, por exemplo, uma pessoa como eu, o René, que fizemos esporte a vida inteira, se a gente parar de fazer esporte 2, 3 dias, a gente volta muito mais fácil do que um sedentário que passou a vida inteira sem fazer nada, porque ele não tem essa aptidão de regeneração, né? O miocárdio, se vocês quiserem saber, o miocárdio, ele troca, mas eu vou dizer como ele troca agora no finalzinho da aula, que é a mensagem final que eu vou deixar para vocês. Mas o músculo, a indústria adora, porque ele tem 20 ciclos de regeneração semanalmente por 60 meses. Que é 1/4 da vida de um rato, por exemplo, né? Aqui uma biópsia muscular, mostrando como a gente faz aqui na escola, né? A escola é referência do Brasil em patologia muscular. Isso aqui é o nervo, que eu falei. Cada bolinha dessas é uma fibra muscular. É fácil comparar uma com a outra. Essa aqui é menor que essa. Então é fácil ver uma atrofia, né? Só pela comparação da fibra muscular. Porque a atrofia muscular, quando ela é muito intensa, pegar um velho caquético com câncer, qualquer médico vê. Agora, pegar uma pessoa com uma discreta fraqueza muscular, discreta paresia, às vezes é difícil para o melhor neurologista do mundo fazer o diagnóstico. A biópsia não tem como mentir. A pessoa é cadeirante, a gente vê na biópsia um cadeirante. Um cara é atleta, a gente vê na biópsia um atleta. Por isso, aqui na escola, a gente tem, talvez, no mundo, a maior experiência, por exemplo, com patologia muscular no futebol, que é a nossa área, né? Então, muitos dos famosos, durante a nossa vida, passaram com a gente por causa disso. E gozado que lá fora, no exterior, ninguém entendia, porque isso não é só do brasileiro não entender alongamento, relaxamento, isso é lá fora também, né? A liberação do pato, né? O time de Milão brigou com a gente. O que é que o jogador estava fazendo biópsia muscular? E a biópsia muscular é um procedimento que demora 3 minutos. É minimamente invasivo. Eu, pessoalmente, demoro 3 minutos para fazer a biópsia. É um fragmento minúsculo de músculo e que espelha o corpo inteiro. Isso aqui é uma necrose no microscópio, ó. Apagamento da eosinofilia. Esses núcleos grandes são os macrófagos, que vão regenerar, né? Vão limpar os debris. Olha aqui que legal, ó. Enquanto uma célula ficou apagada, ó, a outra, ó, os satélites. Olha as células satélites regenerando essa fibra muscular, ó.
Me lembro quando eu era garoto, eu jogava futebol, às vezes exagerava, 4, 5 horas jogando bola na praia, no dia seguinte você não consegue levantar, morre de dor. Por que morre de dor? Por que morre de dor? Por que morre de dor? Morre de dor porque onde teve necrose muscular tem o quê? Microinflamação, liberação de citocina. Então tem processo inflamatório aqui para tirar os debris. Por isso que morre de dor. Exagerou, pagou. É a mesma lei para quem quer ganhar massa muscular. Treinou, não teve dor, não teve microrruptura, não ganha massa muscular. Aqui uma coloração nova, né, onde a gente vê... Nova não, é que a patologia muscular tem 50 anos, essa coloração tem 10 anos. Todo amarelinho aqui é núcleo, é DNA. E todo laranja aqui é RNA. Aqui já é um esmagamento muscular, um traumatismo muscular, uma ruptura muscular muito grave. Ó, só tem músculo aqui, 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 aqui. E o resto, ó, quanta inflamação. Por isso que dói. Passar um caminhão em cima da tua perna, a dor muscular, ela é realmente a pior dor da medicina. Eu posso ter mais 2, 3 minutos? A pior dor da medicina é uma neuropatia do nervo óptico, que a pessoa não aguenta a dor, ela sai correndo no prédio e se atira da janela e se suicida. Essa é a dor maior da medicina. As segundas dores mais consideradas terríveis é a fratura completa do osso. Só para quem já fraturou o osso, e eu já tive uma fratura completa de tíbia e perônio, e uma lesão muscular grave. Por exemplo, o infarto do miocárdio, quem já teve infarto, eu não tive ainda, mas infarto do miocárdio é uma facada no coração. Você pergunta para o paciente e ele teve uma facada no coração. É uma dor intensa. Olha aqui, ó. A inflamação, aqui é músculo, músculo, e aqui é a inflamação no meio. Aqui na microscopia eletrônica, uma lesão leve, ó. Aqui, ó, os sarcomoriozinhos, todos bonitinho, bonitinho, bonitinho. E aqui no meio tem uma desorganização, olha. Acúmulo de linha Z. O músculo está se refazendo. A vida conspira para a vida. Eu vou repetir. A vida conspira para a vida. Quando a gente fica doente e a gente não vai ao médico, geralmente a gente sara da grande maioria de enfermidades que a gente teve durante a vida. A gente sara de todas as diarreias, a gente sara de todas as inflamações virais, porque a vida conspira para a vida. Vamos em frente. A creatinoquinase, só para entrar em maior detalhe, é uma proteína dimérica de 2 isômeros, uma massa de 43 kilodaltons, e ela regenera ATP do adenosina bifosfato, do ADP. E ela é talvez a única proteína do corpo que, às vezes, a creatinoquinase se comporta como uma enzima de estrutura, eu sou estrutural, e às vezes ela se comporta como uma enzima. Ela ajuda o metabolismo. O significado de conhecer tudo isso é, principalmente, para orientar as crianças, né, no esporte, na vida, né? Tem muitos pais que querem que os filhos sejam grandes campeões e eles precisam conhecer a patologia muscular, né? Todo mundo que trabalha com medicina esportiva tem que saber patologia muscular, tem que se instruir na patologia muscular, porque as coisas vão evoluindo conforme o tempo, né? E hoje existem esportes de alto rendimento que se baseiam em um monte de coisas. Parece que vai ter uma aula de superatleta, né, professor René? Então, provavelmente ele vai falar sobre isso. O halterofilismo, por exemplo, não é considerado um esporte saudável para a saúde. Porque, por exemplo, o Schwarzenegger não pode virar o Hulk. O Schwarzenegger é aquele homem que deve ter tomado muito hormônio anabolizante para ficar daquele tamanho. E o Hulk é aquele monstro verde que meus filhos assistiam junto com ele naqueles desenhos. Existe um limite de tamanho da fibra muscular. E se a gente passa do limite de hipertrofia, a fibra
se rompe, se segmenta. Por isso que a gente tem grande experiência aqui na escola com halterofilista que vira miopata com 50 anos de idade e não consegue subir escada, por exemplo. Assim como o fisiculturismo. É um esporte que não é benéfico para a saúde. Mas é considerado esporte. Olha umas fotos premiadas, bonitas, mostrando a desorganização, aqui é uma NADH, nicotinamida desidrogenase tetrazólium reductase, mostrando as miofibrilhas desorganizadas, que uma fibra em hélice, né, que foi chamada assim pela gente, também numa lesão muscular. Outra condensação. O outro mecanismo de gerar energia é o metabolismo anaeróbico. O que eu quero deixar de mensagem? Que toda vez que um jogador, que um atleta tiver muita cãibra, cuidado, ele pode ser portador de uma miopatia metabólica, e essa miopatia geralmente é por depósito de glicogênio. É uma glicogenose que permite o jogador ser craque, atleta, famoso, mas ele é doente. Ele pode morrer, por exemplo, por rabdomiólise, né? Então é muito importante investigar as pessoas que cursam a vida com muita cãibra. Aqui um paciente nosso, jogador de futebol com contratura, com cãibra. Cãibra e contratura são diferentes conceitualmente, mas eu não vou me alongar. A outra fonte de energia são os lipídios, né, quando as lesões são nas mitocôndrias, então se acumula um pouquinho mais de gordura no músculo. E filosoficamente, eu quero dizer o seguinte, melhor ainda do que Lavoisier, um grande cientista que nada se perde, nada se transforma, é que a ciência sem amor não vale nada. Então, uma mensagem legal, que essa aula já existe há alguns anos, que eu deixo a seguinte para as meninas apaixonadas aqui da sala, que, aliás, talvez nada vale a pena sem amor, né? E o músculo, a gente troca o músculo uma vez por semana, mas o miocárdio a gente troca uma vez por mês, a gente troca de coração uma vez por mês. Então, as meninas apaixonadas que conseguirem pegar o seu amado, lembre-se que depois de amar, é preciso regar o seu amor, porque no mês seguinte, o coração dele é outro. Eu queria agradecer ao Renê, ao Miguel, e aqui ó, Departamento de Ortopedia, e a neuromuscular tem relação com a ortopedia há muitos e muitos anos. Nós participamos, inclusive, do nosso professor Moisés a entrar dentro daqui da Unifesp, né, há muitos anos atrás, no lugar do professor Laredo. E ela está aberta a todos vocês. Muito obrigado, estou aberto aí às perguntas. Gostaria de saber se a actina também, nesses miofibroblastos, se comportam dessa maneira, com a meia-vida de 24 horas. É verdade. O miofibroblasto, ele tem actina. É verdade. Somente que o miofibroblasto não participa da regeneração muscular. O miofibroblasto é uma célula importante para a cicatrização da pele e de outros tecidos como os vasos. Vejam bem, as pessoas, os médicos, acham que o mal do mundo são as inflamações. Porque eles não passaram pelo departamento de anatomia patológica da Escola Paulista de Medicina. As inflamações são as que garantem a qualidade de vida das pessoas. Veja bem, como você chama? Juan. Juan, veja bem. Se não houvesse cicatrização, que academicamente é uma inflamação, toda vez que eu fosse colher exame de sangue, toda vez que eu me cortasse, o meu tecido não cicatrizaria. Então a inflamação é do bem. A gente tem que ter essa noção que a cicatrização é do bem. É para conspirar pela vida. Obviamente que os agentes patogênicos e outros cofatores adoecem os animais e os seres vivos, no reino vegetal inclusive.
Essa inflamação, quando ela é exagerada e quando ela é do mal, ela produz as enfermidades. O miofibroblasto ele é importante na cicatrização da pele, que é um tecido que está sempre se renovando, né? Mas não participa do músculo, não. Eu queria perguntar se o alongamento ele causa um relaxamento muscular, como é que ele proporciona a flexibilidade dos movimentos? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pouca gente em escola boa que sabe esse truquezinho que eu acabei de dizer para você. Isso aqui é o tendão. Isso aqui é o colágeno. O colágeno é curvo. A fibra colágena. Todos os tipos de colágeno que a gente conhece, hoje já se identificam mais de 12. Colágeno 1, colágeno 2, ehlers-danlos, que vocês conhecem bem, né? Colágeno 4. Quando a gente vai adquirir e passar a energia cinéptica da força muscular para os ossos, o colágeno se retifica. Da mesma forma como eu falei para o professor René, um indivíduo que treinou a vida inteira tem mais aptidão para se recuperar, se regenerar, quanto mais a gente tiver atividade física, mais esse colágeno vai estar apto a se retificar. Então, é óbvio que os exercícios de relaxamento com outras finalidades, além de prazer de qualidade de vida, né, tem muitas pessoas que fazem os alongamentos, né, com outras finalidades esportivas, por exemplo. Eles vão estar mais aptos a ter essa propriedade, né? Mas, eu repito, não existe fibra elástica no tecido muscular, né? Então, ela não é devida. O coração, por exemplo, por que o coração dilata? Sempre me perguntam isso e hoje ninguém me perguntou. Por que o coração dilata se o miocárdio não tem fibra elástica? Onde estão as fibras elásticas do coração? Onde estão as fibras elásticas? No endocárdio. Por isso que o coração pode ficar grandão. Ele pode se dilatar. Professor, eu gostaria de saber um pouco mais a respeito da dor de crescimento em crianças. Olha, eu sou aluno da Santa Casa, né? E a Santa Casa, mas fui professor quase a vida inteira aqui da Escola Paulista. Eu cheguei na Escola Paulista aqui, eu criei o laboratório em 1981. Eu já tinha neuromuscular aqui na Escola Paulista de Medicina. Mas eu me formei na Santa Casa e na minha época, os mais jovens, como o René, não sei se ele se lembra, a Santa Casa era considerada um top de linha em ortopedia. E um dia o professor Rudelli, ele é vivo ainda, e ele me explicou que essa dor do crescimento, ele chamava de osteocondrite de Osgood-Schlatter. E que ele tentou me explicar naquela época que as crianças, quando cresciam de uma maneira muito veloz, né, faziam esse tipo de inflamação em algumas linhas de crescimento endocondral. Osteocondrite e Osgood-Schlatter. Vocês são jovens e vão se tornar pais logo mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês que me preocupa muito. Por exemplo, o meu neto, né? Já tem. Infelizmente, o tempo passa, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou de uma época que eu jogava bola todo dia. Eu sou de uma época que a melhor coisa da minha vida era fazer esporte. Nadar, jogar bola na praia. Hoje em dia as crianças ficam aqui, ó, nesse aparelho o dia inteiro, ficam sentadas, conversam via digital. Fazer esporte em criança, não sei se você se lembra, professor, era uma coisa, era um pleonasmo, porque as mães e os pais, eu não parava, eu dava muito trabalho para meus pais, porque eu não parava no lugar. Hoje as crianças estão ficando obesas, gordas. O Brasil está ficando gordo. Os americanos têm um grande problema com a obesidade. Então é muito importante nós aqui da Escola Paulista de Medicina chamar a atenção para a obesidade. E a atividade física não é para ficar bonito. As pessoas têm que entender que a atividade física e treinamento, condicionamento, é uma questão de saúde.
Hoje em dia, por causa da nossa vida e da tecnologia, as pessoas têm que ser estimuladas, e até as crianças, a ter atividade física. Acho que podemos encerrar, né, professor? Agradecer de novo ao professor Beni aqui, o certificado.